A vitória do Vasco no último sábado, eu até tive a oportunidade de colocar isso no Twitter, quando o Vasco venceu o Operário, a questão mais ou menos uns 10 dias por aí, mais ou menos, um pouco mais. O Vasco venceu o Operário quando iniciou esse processo de recuperação, por 3-2 de virada, e eu disse que aquela vitória fora santa, né? E se aquela foi santa, a de sábado foi de fato celestial, porque foi um jogo tudo certo para o Vasco. O Vasco realmente conseguiu Tudo certo. uma partida que o Vasco não jogou bem, o Vasco não atuou bem, mas fez os gols, e o futebol, amigo, é bola na rede. Eu fui ao Maracanã, vi a final do Campeonato Carioca de 1988, Vasco e Flamengo. O Flamengo atacou o jogo inteiro. No final, o Cocada, que entrou no lugar no finalzinho ali, 41 minutos do segundo tempo, entrou, fez uma jogada, fez o gol, Vasco campeão. Futebol é isso, futebol é bola. Uma coisa que eu disse do sábado, depois do jogo, foi comemorar uma churrascaria, eu falei: futebol é bola na rede, pelo lado de dentro. O Criciúma chutou um monte na rede pelo lado de fora. O Vasco chutou na rede pelo lado de dentro. Então, essa vitória, claro, era uma vitória fundamental para o Vasco. A situação agora, vamos dizer assim, o cenário mais que seria um cenário mais preocupante seria o Vasco não vencer o Sampaio Corrêa, e em não vencendo o Sampaio Corrêa, ou seja, empatando, caso o Ituano ganhasse a partida contra o Londrina, que não vai ser fácil, porque o Londrina também está brigando e o jogo é lá, aí na última rodada Ituano e Vasco iriam para decidir no confronto direto, e o Ituano teria ganhado o Vasco com uma diferença de 2 gols. Quer dizer, esse é o cenário, vamos dizer assim, mais o Vasco não ganha o jogo, empata, o Ituano ganha. O Ituano tem que, na última rodada, ganhar o Vasco com uma diferença de 2 gols para se classificar, porque o saldo hoje, um é 7, o outro é 12, passaria a ser 8-12, e os dois hoje têm o mesmo número de gols marcados, então provavelmente o Ituano, vencendo o Vasco com uma diferença de 2 gols, aumentaria o número de gols pró. Então essa situação é uma situação, para quem esteve em outras muito mais complexas e preocupantes, de certa forma tranquila para o Vasco. Claro, tem de haver toda a concentração, tem de haver toda a seriedade. O Sampaio Corrêa vem também com uma possibilidade ainda de buscar sua classificação, remota a possibilidade de buscar a classificação, ou dele obter a classificação, mas ele vem buscá-la. E o Sampaio Corrêa tem um péssimo rendimento fora de casa. O rendimento do Sampaio Corrêa ao longo do campeonato fora de casa é muito ruim. Então as coisas estão a favor do Vasco. Há uma discussão ainda sobre STJD, uma possibilidade de punição. Eu, particularmente, não tenho uma opinião muito, vamos dizer assim, muito que eu possa cravar a respeito disso. Pode ser um movimento político, pode ter a ver com a questão do esporte. Normalmente isso não aconteceria. Eu falei antes do jogo contra o Criciúma, nós tivemos aqui a live na segunda-feira, eu falei para tomar muito cuidado em relação a esse jogo em São Januário, porque era um jogo em que o Vasco estaria sendo muito visado. E foi exatamente o que aconteceu. Aqueles que pegaram o corte da live do Casaco, um determinado corte, eu estou dizendo exatamente isso. Porque era óbvio, ocorre o que aconteceu na Ilha do Retiro, eles iam ficar com 200 olhos em cima de São Januário. E acabou acontecendo lá algum tipo de confusão, mas eu não vi nada que pudesse alterar vamos dizer assim, um bom andamento, nem do espetáculo, nem a questão em termos de torcida, de arquibancada, mas as pessoas viram tranquilamente a festa que a torcida do Vasco fez do jogo do último sábado. Então, a nossa expectativa, de Noel, é de fato que na próxima quinta-feira o Vasco, vamos dizer assim, matematicamente carimbe a sua passagem para a Série A de 2023, e aí todas as cobranças são importantes e necessárias, porque a partir de agora, dentro de uma lógica de que houve uma entrada de dinheiro não no Vasco, na Vasco, o que se espera é um time de fato que seja um time muito, mas muito melhor do que esse. Porque arrumar um melhorzinho que esse, um time, não adianta nada. É um time que realmente vai brigar para ser campeão no ano que vem. Começa brigando para ser campeão o quê? Carioca, porque no início do ano tem o Campeonato Carioca. E depois na Copa do Brasil, e depois
brigar no Campeonato Brasileiro. Agora, para brigar no Campeonato Brasileiro, buscando título, há de ter, melhor dizendo, um valor muito maior em termos de orçamento, porque os clubes que estão brigando pelo Campeonato Brasileiro, o valor de orçamento deles é muito maior. A expectativa da torcida do Vasco será o grande fator de cobrança não, um grande fator de trabalho ou não dessa empresa em relação ao futebol. Se a torcida do Vasco se comportar dizendo que está tudo bem, melhorou um pouquinho, eles vão tocar dessa maneira, não melhorou um pouquinho. Se a torcida do Vasco não se contentar com isso e entender que é uma situação completamente diferente, não é uma nova gestão que está chegando, foi alguém que comprou o futebol do Vasco. Portanto, é óbvio que se alguém compra o futebol do Vasco, há um dinheiro muito grande a ser investido no futebol do Vasco nesse momento, nesse primeiro momento. Então não pode a torcida achar, porque saiu salgado, entrou doce, então agora vai melhorar um pouquinho. Não é isso. O Vasco fez uma venda do seu futebol por 50 anos. Então não é para chegar no ano que vem e melhorar um pouquinho. É para começar uma outra lógica, e que se essa lógica não vier e a torcida do Vasco não cobrar, a torcida do Vasco, vai ter que se acostumar à lógica. Ah, mas é que eu estou acostumado nisso. Uns querem falar 10 anos, outros 20 anos, outros 30 anos, outros 40 anos, outros 5 anos. Não interessa, você estava acostumado dentro de uma lógica de que o Vasco não tinha sido vendido. O Vasco era uma associação civil com seus problemas, etc. Agora que foi vendido, você não pode achar que tem que melhorar um pouquinho. Aquilo em 2017 que nós tínhamos, que era uma expectativa de Libertadores, aquilo era uma grande reclamação. O de Noel acompanhava na época, aquilo era uma grande reclamação. Não é suficiente para o Vasco. O Vasco estava brigando ponto a ponto com o Flamengo, tanto que na última rodada, um gol do Flamengo nos acréscimos levou o Flamengo a ficar 1 ponto na frente do Vasco, 1 ou 2 pontos na frente do Vasco. O Vasco ficaria na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, caso esse gol não tivesse saído, mas estava muito ruim. Aquilo não era o papel do Vasco, aquilo não era o caminho do Vasco, aquilo não era a posição do Vasco. Se aquilo não era a posição do Vasco sem o clube ter sido vendido, algo muito melhor do que aquilo já tem que vir a partir do ano que vem. Mas essa cobrança ou vem da torcida, ou o Vasco vai ser engolido por discursos, fake news e panos passados para que tudo bem, que deixa para lá, que já está melhor, que agora está tudo um pouquinho mais diferente. E aí nós vamos viver uma realidade de mediocridade com o clube vendido. Não é com o clube administrado por A ou por B sem essa entrada de capital. O clube vendido e dentro dessa realidade.